voltando aqui na ENAESP, com a nossa parte do curso de intradermoterapia pressurizada de contraindicações e indicações. Então, seguindo como continuidade da aula anterior, onde falamos dos principais cuidados, de algumas indicações e contraindicações, e agora vamos aprofundar um pouco mais nelas. Primeiro, falando sobre as contraindicações. Gestação seria contraindicação absoluta. A gente tem que pensar que na fase de gestação, a mulher não tem que fazer alguns tratamentos estéticos. Tem sim que se cuidar, então nós podemos fazer a indicação de cosméticos que podem ser aplicados nessa fase, para que não venha a desenvolver pós-gestação uma flacidez importante, uma estria. Mas na fase gestacional nós não entramos com tratamentos estéticos, eles são muito restritos. Eu tenho que pensar também, quanto a tratamento estético, que a intradermoterapia pressurizada ela não gera dor, mas se gerasse também não poderia, por esse motivo, fazer em gestante. A dor pode antecipar o trabalho de parto. A amamentação também não é indicado. Se a gente for pensar em amamentação, a minha cliente que está amamentando, esse fármaco que está sendo utilizado pode ter algumas ações sistêmicas na fase de amamentação. Isso também não vai ser interessante, assim como ele pode estar presente no leite e nós não queremos isso. Hipertensão, já foi falado um pouquinho na aula anterior sobre hipertensão, mas principalmente se eu for aplicar um fármaco que aumente a circulação, as pessoas hipertensas não podem ter contato com esse tipo de fármaco. E a gente sempre pensa em todas as doenças que podem estar descompensadas. Então, hipertensão, tanto a hipertensão como a hipotensão, então tanto a pressão alta como a baixa, nós não podemos, elas têm que estar, nesse caso, controladas, e eu sempre pergunto se faz uso de algum medicamento ou não. Alergias, isso é de extrema importância, eu não posso aplicar um fármaco numa pessoa que seja alérgica a esse fármaco em específico. Pacientes cardiopatas. Então, todo paciente que tem algum tipo de cardiopatia provavelmente está fazendo um tratamento para isso e eu não posso também tratar pacientes cardiopatas. Se for a indicação médica, ok. Então, o médico fazendo essa indicação e passando por escrito que aquele paciente está controlado e pode fazer uso da intradermo pressurizada, aí tudo bem, eu posso tratar esse paciente. Pacientes imunocomprometidos, eu também não entro com intradermo pressurizada. Pacientes sensíveis, então às vezes o paciente ele não tem uma alergia, mas ele tem a sensibilidade, por exemplo, ele relata que toda vez que utiliza algum cosmético em específico, ele tem lá uma dermatite de contato. Eu também vou ter o cuidado de fazer um teste antes com esse paciente. Ainda nas contraindicações, pacientes com neoplasia, e aí obedecendo os 5 anos de cura do câncer, então 5 anos de alta, aí sim eu posso entrar com a intradermo pressurizada. Dentro dessa faixa de 5 anos de alta, eu não posso entrar, ao menos que esse paciente me traga uma autorização médica. Lembrando que pacientes com neoplasia tem um médico que acompanha esse paciente e ele é soberano nas decisões quanto àquilo que o paciente pode ou não. É por isso que eu tenho que ter anexado ao prontuário desse paciente essa autorização, caso isso aconteça. Pacientes com uma coagulopatia, apesar de não utilizarmos agulha, esse ativo ele ultrapassa a barreira epidérmica, chega em derme e principalmente quem tem alguma coagulopatia pode ter algum tipo de sangramento importante. Então, por esse motivo, nós não fazemos em pacientes com coagulopatias. Nós precisamos sempre lembrar que, dentro da saúde estética, nós não tratamos doenças, não tratamos patologias, nós tratamos disfunções estéticas. Então, o meu paciente, o meu cliente, quando chega para mim
ele tem que estar em perfeito estado de saúde. Se ele tiver qualquer alteração do seu estado de saúde, eu preciso de uma autorização do seu médico, do médico que o acompanha, para poder dar início ao meu tratamento. As principais indicações. Então, eu posso aplicar intradermoterapia pressurizada em quem tem queixa de HLDG, em quem tem queixa de adiposidades localizadas. Aqui, só abrindo um parênteses, lembrando que eu não trato obesidade e sim gordura localizada. Eu também posso fazer redução de papada. A papada nada mais é do que uma adiposidade localizada, mas é uma adiposidade localizada em região de face. Então, eu posso fazer em papada. Eu posso combater a flacidez de pele corporal. E aí, por que eu dividi em flacidez de pele corporal e flacidez de pele facial? Porque muitas pessoas recebem o seu paciente com a queixa de envelhecimento precoce, e isso nada mais é do que um problema de flacidez facial. Então, eu posso tratar a flacidez dérmica, tanto corporal como facial. Posso, então, fazer uma terapia anti-aging nesse meu paciente. Eu posso tratar também queda de cabelo, eu posso fazer uma terapia capilar. Também posso tratar estrias e melasma com a intradermo pressurizada. Então, só destrinchando um pouquinho melhor cada uma dessas alterações. E por que eu agrupei adiposidade localizada, HLDG e papada nas mesmas explicações? Porque vocês vão ver que existem diferenças mínimas do tratamento da adiposidade localizada para HLDG. Para entender um pouquinho melhor o tratamento de adiposidade localizada, de HLDG e de papada, eu primeiro preciso entender o que é a lipólise. Lipólise nada mais é do que um processo fisiológico. Então, aqui a gente consegue ver na tela uma figura que mostra, um esquema que mostra essa lipólise fisiológica. Então, lá nas minhas células adiposas, então aquelas células amarelinhas, eu tenho dentro delas o triacilglicerol. Esse triacilglicerol, quando ele sofre uma lipólise, e essa lipólise pode ser tanto fisiológica, um processo natural, como pode ser induzida por algum processo estético, eu vou ter, liberando na minha corrente sanguínea 3 moléculas de ácido graxo, e eu vou ter uma molécula de glicerol sendo liberada na corrente sanguínea. Essas moléculas se dividem através de uma enzima, e aí o ácido graxo, a partir da corrente sanguínea, então essas 3 moléculas de ácido graxo, através da albumina. É por isso que muitas pessoas que fazem academia e que querem ganhar massa magra começam a fazer uso de albumina, até albumina através do ovo. Esse ácido graxo ele é convertido em um ácido graxo que vai sofrer beta-oxidação e que vai dar uma musculatura para o meu paciente. Então, ele vai ser convertido numa gordura boa, uma gordura magra. Então, ele vai sofrer essa beta-oxidação e vai para a musculatura. Já o glicerol, ele vai para o fígado. Esse glicerol no fígado, ele vai entrar na mitocôndria e ele vai produzir ATP para minhas células. Ele vai produzir ATP para o meu organismo. Esse processo todo vai precisar do exercício físico, tanto aeróbico como do exercício físico muscular, para que eu ganhe massa magra e também para que eu tenha uma perda de gordura do meu tecido adiposo. Se não entrar o exercício físico, o que acontece? Todo esse ácido graxo e esse glicerol podem voltar em forma de triacilglicerol para a célula de gordura localizada. Além da lipólise, eu tenho o processo também de emulsificação. Esse processo de emulsificação eu consigo com alguns tratamentos estéticos. Essa emulsificação nada mais é do que a gordura saindo da célula inteira, então ela não se divide em ácido graxo e triacilglicerol, ela sai inteira para a minha corrente sanguínea. E aí, ela saindo inteira, eu tenho alguns adipócitos que vão incorporar esse triacilglicerol e essa célula vai inflar e eu vou ter uma hipertrofia adipocitária. A emulsificação ela funciona muito bem
fazer uma modelagem corporal. Eu posso também ter apoptose. A apoptose eu só consigo através de algumas técnicas de eletroterapia na estética. Essa apoptose nada mais é do que a destruição da célula de gordura junto com o triacilglicerol que está dentro dela e, consequentemente, eu vou ter uma fagocitose. Então, essa gordura ela vai ser eliminada, esse tecido vai ser eliminado. Essa apoptose eu não consigo através da intradermo pressurizada. Através da intradermo pressurizada, eu vou conseguir os processos de lipólise, que são de fundamental importância para a diminuição da minha gordura local. Aqui mostrando um pouquinho o HLDG, então vamos ver na tela essa figura. Eu posso ver as células adiposas hipertrofiadas e, consequentemente, elas vão provocar um esmagamento nos meus vasos sanguíneos, então vou ter uma diminuição da circulação. Essa diminuição da circulação que ocorre naturalmente na HLDG vai fazer com que eu tenha uma diminuição de nutrição, uma diminuição de oxigenação. Eu também vou estar comprimindo colágeno e elastina, e é aí que se forma aquele aspecto acolchoado. Então, na intradermo pressurizada, eu vou utilizar ativos para HLDG, não só que façam a lipólise, então que diminuam essa célula adiposa, o tamanho dela, e aí elas vão melhorar consequentemente a circulação, mas eu também utilizo ativos que aumentem a circulação, isso é de fundamental importância. Falando um pouquinho da flacidez, do rejuvenescimento e da estria, porque para os 3 tratamentos, então para as 3 alterações inestéticas, eu posso utilizar os mesmos ativos. O envelhecimento, ele é um desgaste da pele, então vamos ver agora na tela esse esquema do envelhecimento, ele é um desgaste da pele. Essa pele vai sofrer alterações através de fatores externos e internos. Os fatores externos seriam o estresse, o rumo e a radiação. Os fatores internos seriam aqueles que vão ocorrer nas células, tanto da epiderme como da derme. Na epiderme eu vou ter uma diminuição da renovação celular, na derme eu vou ter uma redução daquele gel coloidal que faz aquele efeito tixotrópico, eu vou ter uma perda na capacidade dos vasos sanguíneos, um aumento na retenção hídrica, uma perda no equilíbrio da produção de colágeno e elastina e, consequentemente, uma falta de capacidade de eliminar toxinas e de nutrir e oxigenar as células. Então, esse é o caminho do envelhecimento. Quando eu for utilizar algum ativo para flacidez, para rejuvenescimento e para estria, eu preciso atuar dentro desse caminho do envelhecimento. E vou atuar principalmente lá nos fibroblastos. As características fundamentais da pele envelhecida pelo tempo é diminuição da espessura dérmica e epidérmica. Uma pele muito jovem, uma pele de uma criança e de um bebê, ela é uma pele mais espessa. A pele do idoso é uma pele consequentemente mais fina. Eu tenho uma redução do manto hidrolipídico, então esse manto vai diminuir, eu vou ter uma diminuição dessa espessura, e eu tenho um aumento de rugas dinâmicas, estáticas, e um aumento da flacidez muscular e cutânea. Na intradermoterapia, nós vamos melhorar essa flacidez cutânea, nós vamos melhorar essa espessura dérmica. Lembrando que a questão da espessura está ligada ao tamanho da minha epiderme, da minha derme, a espessura dela e não a aspereza. E agora falando um pouco sobre o melasma. O melasma nada mais é do que o acúmulo de melanina de maneira inadequada. Então eu tenho lá os melanossomas que fazem essa melanogênese, então que formam a melanina através dos melanócitos. Então os dendritos desse melanócito vão depositar essa melanina em regiões distintas e aí eu vou ter a formação da mancha. Quando eu tenho um acúmulo de radiação, eu também tenho um processo inflamatório sendo gerado, que vai ativar o fator de crescimento dos fibroblastos, e aí eu também vou ter mais melanina sendo depositada.
Esse processo inflamatório, ele é gerado, então, pelo acúmulo da radiação, então, pela exposição solar, principalmente. E aí, quando eu tenho ativos que vão atuar, só voltando um pouquinho, quando eu tenho ativos que vão atuar no meu melasma, eu vou ter ativos que vão agir tanto para impedir essa melanina de se acumular, então seriam ativos que são ativos despigmentantes, como eu vou ter ativos que vão fazer com que essa melanina não se acumule, mas eu também vou ter ativos que vão destruir essa melanina. Então, eu tenho tanto nos meus ativos para mancha, aqueles que são clareadores, como eu tenho aqueles ativos que são despigmentantes. Então, eu tenho aqueles ativos que não permitem o acúmulo da melanina e eu tenho aqueles ativos que destroem a formação dessa melanina. E aí, falando mais um pouquinho só, então, sobre terapia capilar, quando eu utilizo um ativo para terapia capilar, eu vou ter que utilizar esse ativo em uma das 3 fases do meu ciclo de crescimento e queda capilar. Então, o meu ciclo de terapia capilar, o meu ciclo capilar, ele se divide em 3 fases, anágena, catágena e telógena. A fase anágena é a fase de crescimento, é a fase que vai durar de 2 a 5 anos. A fase catágena é a fase de repouso e a fase telógena é a fase de queda. Quando eu tenho um ativo agindo em terapia capilar, eu vou ter ele agindo ou na fase anágena, aumentando essa fase, não permitindo que ela diminua de tamanho em termos de tempo, ou eu vou ter um ativo agindo na fase catágena ou telógena, fazendo com que essas fases não aumentem o seu tempo. Uma pessoa que tem calvície, muito provavelmente ela tem um encurtamento no tempo da fase anágena e um aumento no tempo da fase catágena e telógena. Quando eu entro com ativo, eu tento fazer com que essas 3 fases se mantenham no tempo correto de cada uma delas. Aqui algumas referências. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre a aplicação e principalmente sobre os ativos utilizados que a gente pode utilizar na intradermoterapia para todas essas indicações discutidas nesse momento. Vamos dar uma pausa agora para um café e voltamos na nossa próxima aula falando sobre esses ativos.